E aí pessoal do Universo Antares, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindos de volta à nossa playlist, onde eu analiso todos os contos do H.P. Lovecraft. E dessa vez, pessoal, aconteceu, finalmente vou analisar as reminiscências do Dr. Samuel Johnson. Ele foi escrito em 1917 e publicado pela primeira vez em maio de 1917 também, na revista amadora The United Amateur. E, meus amigos, eu finalmente achei um conto chato do H.P. Lovecraft. Meu Deus do céu. Assim, eu acho que é um conto que deve ter funcionado à época que ele foi publicado. Então, só que não funciona nos dias de hoje. A primeira coisa que vocês têm que saber é que não é um conto de horror cósmico. Na verdade, não é um conto nem de terror. Ele tem uma premissa que a gente poderia considerar de terror, em que a narrativa é protagonizada pelo próprio Dr. Samuel Johnson, né? Ele é um escritor muito, assim, um escritor clássico, famoso, célebre, e o H.P. Lovecraft faz com que ele consiga um jeito de sobreviver por vários anos. Então a gente está no 200º aniversário dele, acho que ele está prestes a fazer 228 anos. E basicamente o conto é narrado de maneira muito elucubrada, assim, muito prosa, quase que medieval mesmo, sabe? Muitas palavras rebuscadas. Não é impossível de ler, na verdade eu já tenho sou bastante familiarizado com o inglês, então algumas formas arcaicas não me foram tão difíceis, mas você percebe que isso foi feito de maneira... O Lovecraft queria causar esse efeito e ele conseguiu. Então o conto ele vai falar basicamente, a história da narrativa é sobre como o Dr. Samuel Johnson encontrou um dos amigos dele, se eu não me engano, um dos amigos que é também um dos seus, acho que é James Boswell, né? Ele fez a biografia depois que o Samuel morreu. E, bom, qual que é a história, né, do conto? É basicamente isso, é só o personagem falando como ele sobreviveu através dos tempos, né, dos elmos, e aí como ele participou de um clube literário com diversos outros autores famosos que não cabe citar aqui, mas assim, alguns deles incluem, sei lá, Voltaire, tá ligado? Tipo assim, umas paradas assim. E aí o conto serve mais como uma maneira do Lovecraft criticar a literatura moderna. Então a gente já percebe aqui que é um conto bem idealista dele. Ele é bem... Cara, o Lovecraft é bem reacionário. Quem lê ele consegue entender. Tipo, você percebe isso pela maneira como ele escreve, sabe, as narrativas. Não é que ele está somente encarnando o personagem. Você percebe isso em outras narrativas. Então ele vai falar muito, até com um tom jocoso, né, dessas revoluções literárias, dessa literatura moderna. Ele vai dar uma crítica, né, aqui bem humorada, eu diria, apesar do humor também não me soar engraçado. E o conto ele vai basicamente falar sobre isso, né, sobre essas discussões que aconteceram, sobre como cada um deles acabou falecendo posteriormente, o que cada um deles produziu. E é isso, não tenho o que dizer, é um conto bem chato. Mas é uma curiosidade, assim, tem quem goste, e aí eu li nessa edição aqui. É um conto que, cara, se eu não me engano, dá pra você achar até online, tá? É que eu tô olhando nessa edição aqui, da Delphi Classics, tá? E é isso. É muito chato, cara. A maior parte do tempo eu tava quase, tipo assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Como ele é bem curtinho, eu acho que compensa para você entender como o Lovecraft evoluiu com o passar do tempo, mas é uma leitura que eu não recomendo. Se você só quer ler os melhores do autor, certamente esse daqui, passe longe desse conto. Mas e aí? Tem alguma história do Lovecraft que por acaso vocês não gostam? Se sim, me digam aí nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!